O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a reconhecer a presença de Cristo e a passagem de Cristo na nossa vida, para que nós possamos fazer parte dessa nova edificação, essa nova Jerusalém, que é descrita justamente no livro do Apocalipse, do qual nós escutamos um trecho. Ali, nesse trecho que nós escutamos, é entoado um hino, né? Ele descreve descreve o céu como uma grande liturgia, né? Uma liturgia que se manifesta, a liturgia eterna que se manifesta na terra, justamente na nossa liturgia, nos nossos sacramentos. E ali, quando se descreve essa liturgia eterna, também existem os hinos, os cânticos, né? Existem vários hinos no Apocalipse que louvam, que glorificam a esse Cordeiro que é descrito no livro como um cordeiro com sinais de imolação, né, com sinais de degola, mas que ao mesmo tempo está de pé. Então, justamente como é a visão de São João a respeito da paixão de Cristo, né, quando fala no Evangelho segundo São João, Jesus, da sua paixão, ele fala do momento da sua glorificação. Então, o momento de humilhação na cruz e o momento da glória não são dois momentos sucessivos um ao outro, mas eles se concentram no olhar de João num único momento, né? E é interessante como esse ícone que nós temos aqui na nossa paróquia, que é essa cruz de São Damião, que está aqui no fundo, ela ilustra isso, porque o Cristo ali, ao mesmo tempo, está crucificado, ao mesmo tempo está morto e ao mesmo tempo está vivo, né? Tem os olhos abertos, que na iconografia significa o sinal da verdadeira vida, né? Da vida eterna. Então, com esse olhar que Cristo é louvado, né? Porque Ele é o único capaz de dar um sentido para a história, né? O único capaz de romper os selos do livro. E ele é louvado porque ele reúne em si um povo de todas as nações e transforma a todos num reino de sacerdotes, quer dizer, que realizam com a sua vida essa mesma liturgia que é escrita no céu, a liturgia daquele que é morto e ressuscitado, daquele que dá a vida, e nisso consiste a sua glória, a glória de dar, de entregar a sua vida e de receber uma vida transfigurada, uma vida já imune à morte. E é justamente essa vida que é manifestada na vida dos santos, em especial dos mártires. Hoje nós lembramos
3 mártires jesuítas que foram evangelizar lá na parte mais sul do que é atualmente o Brasil, né, também Paraguai e Argentina. E ali fizeram um trabalho muito bonito, não somente de evangelização, mas também de promoção humana, de defesa dos índios, que muitas vezes eram ameaçados de captura, de escravização pelos colonizadores. E em troca desses esforços, receberam como Cristo, né? Porque o discípulo não é maior que o Senhor. Então receberam a mesma resposta, que foi a tortura, a rejeição, a morte violenta. E ali deram o testemunho perfeito e supremo de Cristo, como Cristo derramou o seu sangue para dar a vida, assim esses 3 mártires também deram o seu sangue, né, para dar a vida eterna para aqueles povos indígenas que se encontravam lá. E assim a nossa terra brasileira foi regada pelo sangue desses mártires, né? Houve depois outros mártires em diversos tempos, até em tempos bastante recentes, né, no nosso Brasil, e com eles, com esse sangue derramado, como dizia o antigo escritor cristão Tertuliano, né, o sangue dos cristãos é uma semente, né, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Com eles, a evangelização recebeu uma grande força. Eles usavam para evangelizar os índios o método das missões, ou também chamadas reduções, e foram experiências maravilhosas, né? Eu me lembro, escutei um historiador que até era descrente, né, dizendo: as missões jesuíticas dos povos guaranis no Brasil foram a única coisa que deu certo na história do Brasil, né? Eu dizia isso, né, com esse olhar crítico do historiador, né? Porque eram sociedades onde reinava uma grande harmonia, né? Se produzia muito, se trabalhava poucas horas, né? E o excedente da produção era vendido e eram trazidos da Europa instrumentos musicais e outras coisas que não podiam ser feitas aqui, e assim se criavam orquestras e coros dos índios que cantavam peças polifônicas compostas por eles mesmos em língua guarani, porque toda a língua europeia era proibida dentro das missões. A cultura deles era preservada, os métodos de cultivo deles, da erva mate, da mandioca e de tantas outras culturas nativas, foi preservado. Os jesuítas não quiseram impor a cultura deles ao índio, né? Quiseram simplesmente falar do Evangelho. E ali era um clima de tanta liberdade e de tanto bem, que quando algum índio se comportava mal, cometia algum crime lá dentro, a maior punição, né, a pena suprema era ser expulso da missão. Quer dizer, todos queriam ficar lá dentro, todos queriam viver lá dentro, né? E um lugar maravilhoso, um lugar próspero, e que por isso também acabou atraindo os olhares suspeitos, né, suspeitosos de algumas autoridades da Europa, que acabaram depois destruindo as missões e guerreando contra os índios, expulsando os jesuítas, e esse capítulo se fechou. Mas esse capítulo das missões, ele deixou nos nossos povos uma grande missão, uma grande lição, aliás,
que todos aqueles que querem realizar uma sociedade justa, próspera, boa para todos, tem que começar com a reforma, com a transformação do coração, pela graça de Deus, né? E é justamente esse trabalho do coração que a igreja continua fazendo até os dias de hoje, né? Nós estamos em época de eleições, continuamos sempre com a eterna ilusão de que as coisas vão melhorar de fora para dentro, quando alguém nos impuser alguma coisa, né? E aqui não me canso de repetir a frase de Soloviev, né? O mal supremo é a ditadura do bem, porque o bem ele só pode ser abraçado com liberdade e com amor, só assim ele é verdadeiro bem. E esses mártires semearam ali, né? Semearam justamente esse bem, essa liberdade, esse amor que vai falar da salvação desarmado, né? Sem nada para mostrar, sem nenhum poderio para se impor, simplesmente com o amor, com a caridade, com a força do amor de Cristo. E que essa seja, irmãos e irmãs, a grande lição desses mártires jesuítas para todos nós e para todos aqueles que pensam e sonham com um Brasil, e um país onde todos experimentem a alegria do plano que Deus tem para todo ser humano, né? Um plano de amor, de dignidade, de liberdade, de paz. Peçamos tudo isso para o nosso país por intercessão desses mártires que deram a sua vida lá nas terras do Rio Grande do Sul, São Roque Gonzales, São João del Castillo e São Afonso Rodrigues.